Começa agora mais um Nem Fui Pra Aula. Eu sou o Wellington Dias e aqui do meu lado está ele. Peraí, não é ele. Cadê o Roberto? Pois Roberto. é. Jennifer, o que você tá fazendo aqui? Você chamar de ele? Não tem problema. Eu vou te chamar de... Jennifer, hoje... O que você tá fazendo aqui, Jennifer? Pois é, tô aqui de Hoje bicão. a Jenny estreia aqui na nossa mesa conosco. Bem-vinda! Mas à nossa frente está ele, Alberto Slade. Eita, nossa. Dá boas-vindas pra ela. Você nunca viu na sua vida. Nunca vi. Nunca vi. Estamos nos conhecendo. Estamos se conhecendo hoje, exatamente, né? Gente, eles têm um relacionamento. Eu não queria falar nada. Ah, é um casal. É um casal. Ô, droga. Não podia contar? Ah, meu Deus Droga. do céu, eu não podia contar. E nisso, então vamos disfarçar. Não vou dizer que vocês são um casal que estão há muitos Ninguém anos sabe. juntos. Não, Não, todo vou mundo dizer finge que disso. não sabe. E já vou apresentar a nossa convidada para desviar o assunto de que vocês são um casal. Muito bom, aê! Thaís Plaza aqui com a gente hoje no Nem Fui Pra Aula. Bem-vinda, Thaís. Muito bom estar aqui com Eu vocês. que agradeço, porque hoje o nosso papo vai ser prazeroso. Ah, sabe. Ó, o trocadilho, gostou? Quem? Ah, sempre é bom, é sempre um prazer. A minha vida é sempre um prazer. A Muito sua bom. vida sempre é um prazer. É um prazer levar prazer. É um prazer. Thaís, Gostei. agora explica pro nosso povo, então, que prazer é esse que você leva? Bom, eu sou terapeuta afetiva sexual, eu sou CEO da Amoterapia, que é uma plataforma de terapia sexual online. É lógico que a gente fala de sexualidade, mas também permeia outros temas da saúde mental. Eu também trabalho com a SOS, eu tenho uma equipe de venda direta de produtos para o bem-estar, para o prazer, né? Então é bem esse lance de levar prazer, assim, batendo na porta das pessoas, indo nos lugares onde elas estão, levar O produtos. Yakult vendia... Você vai no Vibrador, prazer, vai pro prazer. vibrações positivas, géis e tudo mais, né? E também dentro desse contexto eu sou palestrante, faço eventos, então bastante coisa dentro sempre da área da sexualidade. É isso que eu ia perguntar. O mundo da sexualidade, então, permeia você há quantos anos? Eu comecei em 2008. 2008. Eu comecei com decoração em motel. Eu criava decoração. cenários. Jura? Eu criava cenários românticos, cenários sensoriais e sensuais, para que as pessoas vivessem momentos especiais como um pedido de casamento, um pedido de namoro, um aniversário de relacionamento. E eu comecei num trabalho de pós-graduação, na minha graduação. Fazia graduação de publicidade, né? Sim. Fui fazer um TCC sobre o KY. Olha só. Nunca tinha impulsa estudado. a nossa carreira. Então, Ao publi aí, de graça. Olha, e eu nunca tinha estudado sexualidade. Eu, como o meu público, como o senso comum, nunca parei para achar que sexualidade pudesse ser uma área de atuação. Quando eu fui fazer esse trabalho de conclusão de curso e comecei a estudar a sexualidade, eu me apaixonei, eu me encantei. E aí fiz o cenário, aí comecei a frequentar a sex shop para fazer as decorações. E quando eu vi, eu estava apaixonada pela área de produtos, de sexualidade. Aí estudei, fiz cursos de formação, de capacitação, até fazer a pós-graduação em terapia sexual na saúde e educação pelo Cefatef Docton, Instituto Casal Tessarioli. E nunca mais parei de estudar, sou uma eterna estudante. Que legal. Então, Por isso eu nem fui para aula, eu tô sempre indo para aula. Então, por isso que a gente que não foi vai aprender hoje pra Exatamente, caramba aqui, essa porque ideia. eu já não imaginava que o mundo da sexualidade tivesse tanto ambiente para estudo, porque o senso comum é o que você falou. Sexo é só ir lá na cama ali, não precisa saber muita coisa, mas tem estudo, tem o que se aprender. E bem interessante, só dentro disso, eu também era assim. Quando eu montei o meu negócio, eu achei que eu só ia vender vibradores, géis, para pessoas felizes, né? Sim. Que querem seu relacionamento ainda mais feliz. Só que ledo engano, porque o que caía muito no balcão do meu sex shop ou nos meus atendimentos como consultora eram queixas, eram disfunções, eram demandas de dor, eram pessoas que foram abusadas, eram mulheres, principalmente mulheres, que na hora da relação sexual sentiam dores e não conseguiam ter prazer. Então, o que me fez estudar sexualidade, às vezes eu sou muito questionada por psicólogas, por
médicas que acham que eu fui buscar essa área para querer pegar lugar de alguém. Será que ela tem condições de atuar porque ela não fez uma graduação na área da saúde? E o que eu gosto de dizer é que a busca por estudar e me aprofundar academicamente na área da sexualidade não foi por ego ou por vontade. Acabou acontecendo. Foi por uma necessidade e principalmente por um grande incômodo, por me sentir incompetente diante da dor do outro. Mas, Thaís, quando você começou a fazer os atendimentos no seu balcão, no seu trabalho, você percebeu que tinha muita dor ali. E foi ali que você percebeu também que existia a possibilidade de ajudar aquelas pessoas de um modo mais aprofundado? Como é que foi isso? Totalmente, porque quando a pessoa ia e eu oferecia um produto, eu sabia todas as características desse produto, eu sabia toda a funcionalidade. E aí ela me entrava com uma demanda de dor, quando começa eu sinto uma dor, eu choro. E aí um lubrificante, você não pode dar poder a um produto. Eu sempre não falo vai resolver isso. tudo. O produto sensual, produto de sex shop, de bem-estar, ele é funcional para pessoas e relações funcionais. Se o seu relacionamento, agora já sei que é casal, se o relacionamento de vocês funcionam e vocês vão para a cama, vocês podem colocar todo e qualquer produto que vai funcionar se o relacionamento de vocês funciona. Agora, se vocês estão com algum conflito, se você tem algum trauma, se você tem alguma dor, não adianta pôr o melhor produto na cama. O que você precisa é de um acompanhamento, de uma terapia, e eu gosto sempre de dizer, a área da sexualidade, ela é multifuncional, né? Ela não é uma área multidisciplinar. Ela não é uma área que apenas uma disciplina consegue atuar, porque o ser humano é biopsicossocial. Quando a gente entende o biopsicossocial, eu faço trabalho junto, em parceria com médicos. Hoje eu atuo junto com fisioterapeutas pélvicos. Eu atuo com psiquiatras. Então é uma indicação e um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar. Deixa eu te perguntar, em volta de tudo isso que a gente está conversando, quando uma pessoa chega com os seus traumas, com as suas dores, e você percebe que eu imagino, né, que na maior parte das vezes isso está ligado a algum tipo de tabu. Como é que você consegue, não é quebrar o tabu da outra pessoa, mas assim, tentar ir abrindo essas portas, janelas, para que a pessoa consiga ver um outro lugar, uma outra realidade? Até vou completar ali, existe muita ignorância de casais na área sexual? Sim, de pessoas, né? E eu adorei a pergunta. E aí, fazendo um gancho sobre o que foi perguntado antes, o que me fez estudar foi entender que eu era ignorante diante da dor do outro quando o assunto era sexualidade. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu achava que eu era incrível e quando eu fui estudar eu era mirim, assim. Eu estava ali aprendendo tudo e o quão ampla é a área da sexualidade. Trazendo para a questão que você colocou, muitas pessoas patologizam dores de sexualidade, achando que é alguma até doença, trazem esse termo, ou uma disfunção. Tem quantos e quantos homens que buscam, e por incrível que pareça, hoje eu atendo, a minha agenda está cheia de homens que me buscam porque tem disfunção, eu sou, falando português, broxa, eu não consigo ter ou manter ereção. E quando eu vou fazer uma análise, não é uma questão biológica, não é uma disfunção a ser tratada com um urologista. É uma questão psíquica que é para ser tratado dentro da terapia sexual, que nada mais é do que uma ansiedade de desempenho. É o cara muito querendo performar e chega ali na hora, fica tão ansioso que o meninão não acompanha. Então, quando a gente entende, muitas questões vêm disso, e um outro ponto que você trouxe, que é o tabu, né? A religião, a gente não vai entrar nesse aspecto, mas quando a gente fala de sexualidade, é uma influência muito perigosa para a saúde sexual e para uma sexualidade positiva, porque muitas pessoas na sua criação colocam travas e bloqueios em relação à sexualidade como sendo algo pecado, promíscuo, algo que Deus castiga, e que quando vai para a cama, vai com uma série de tabus que dentro da terapia sexual a gente consegue desconstruir. Acaba sendo um problema de saúde mental antes do que o de saúde sexual. Esses bloqueios da educação sexual, tanto que eu não sei, eu gosto sempre de falar do sex education,
que é uma série sim, que Netflix. trouxe essa temática, ali mesmo você vê o quanto a educação sexual ela pode ajudar, como a gente estava falando de superfície. A grande parte dos problemas da sexualidade dá para se trabalhar dentro da superfície de um ser humano. Porque essas pessoas, às vezes, só precisam conhecer melhor o próprio corpo, se aceitar, entender que não são pecadoras quando amam a si e amam ao outro, que o prazer não tem barreiras ou fronteiras e que não existe aquela palavra, isso é normal. Eu acho que é uma das coisas que eu mais escuto como terapeuta. Mas isso que eu faço é normal? Não existe isso. Normal é você ter prazer e ser feliz. E até voltando à questão dos tabus e da própria ignorância, se tocar é uma coisa que para muitas, até por questão de religião, tudo, se tocar é algo proibido, né? Sim. Eu já tive relacionamentos que as meninas, eu já tive um relacionamento, vou falar vários, mas um que ela não tinha visto o corpo dela nu no espelho. Nossa. E para mim isso era uma coisa... Uau. Falei, como assim? Você não conhece seu corpo? E aí, então, se for falar de masturbação, de toques, de se conhecer, ainda há um abismo nisso, Thaís? Muito grande, muito grande. Quando eu comecei a estudar sexualidade, eu confesso que eu cheguei a esse lugar de falar, cara, eu nunca olhei pra minha vulva, eu nunca olhei pro meu corpo com olhar de cuidado, com olhar de compreensão. Era um olhar... muito vai na depilação, a maioria das mulheres olham, ou até na hora da higiene, mas nada tão profundo, ou com esse olhar de amor. É o olhar de amor mesmo. E quando eu atendo mulheres, grande parte das mulheres, elas estão muito presas à falta de conhecimento, não só corporal como prazer, e um outro ponto, que acho que é o mais relevante, de terceirizar aquilo que é delas. Então é como se a mulher terceirizasse o prazer. O prazer é uma responsabilidade de quem se relaciona com ela. E aí ela não toca o próprio corpo, porque isso é uma responsabilidade do meu marido. Eu sou casada, é ele que tem que me dar prazer, ou da minha mulher, ou de com quem quer que seja. Quando a gente começa a entender a importância do autoconhecimento, eu falo que são as importantes: autoconhecimento, autonomia do prazer e autorresponsabilidade. Quando você vai para esses 3 As, automaticamente a autoestima chega. Porque você se toca, você conhece o seu corpo, você entende o prazer que ele pode ali te oferecer, não responsabiliza ninguém por esse prazer, certo, e você consegue ser mais feliz. Agora, isso não significa que você não pode se relacionar com alguém legal, com alguém que mereça teu corpo. Agora, quantas e quantas mulheres estão presas a relações tóxicas porque aquele cabra, de alguma forma, faz ela gozar. Então... Puxa... É uma quebra, é um rompante. De fato. Relacionamentos baseados puramente pelo sexo, é isso? Eu já vi quantas amigas minhas que falam, ai, cara, eu não posso terminar porque eu gozo com essa pessoa, e não precisa ser nenhum recorte heteronormativo. Mulheres homoafetivas, né? E eu tô trazendo muito a mulher, porque a mulher foi muito reprimida quando o assunto é educação sexual ou sexualidade. Elas ficam muito presas a quem proporciona prazer. Quando você traz essa autonomia, esse controle remoto do prazer para a mão dela, ela consegue muitas vezes se libertar de relações que não são tão positivas. Quando você fala do controle remoto, no sentido da terapia, mas também no sentido de ferramentas que ela pode usar. Isso. A terapia sexual, ela é diferente da psicoterapia. A terapia sexual, ela é breve. Uma pessoa não fica uma vida inteira em terapia afetiva sexual. Quando uma pessoa vem para nós dentro da terapia sexual, a única coisa que a gente se interessa em fazer por aquele ser humano que está na nossa frente é aplicar ferramentas que essa pessoa consiga replicar em sua vida. Então é sim um conjunto de ferramentas que a pessoa no dia a dia aplica e consegue ter uma saúde sexual mais positiva. A gente está falando muito da saúde sexual e dessa coisa do prazer. O que é então o prazer? Tem como sintetizar para que a pessoa entenda, compreenda? Porque você falou, só te interrompendo, você falou um ponto que eu não tinha analisado, né? Que eu já vi muita gente ficar preso numa relação porque tinha aquele amor pelo outro. Eu vou ficar sozinho, Sim. Mas você levantou um ponto realmente que eu ouvi raras vezes, mas acontece. Eu fico ali porque aquela pessoa me dá prazer, com o outro não tive prazer. Quando a gente fala de afetividade, a gente não fala só do prazer em relação ao ato. Quando a gente fala de sexualidade, muitas vezes entra na camada da proteção, de se sentir segura, de achar que somente aquela pessoa, até crenças de merecimento, somente aquele ser humano pode me amar. E se eu terminar, eu não quero ficar sozinha. Então,
esse medo não é só do prazer do orgasmo, mas também Não é só o prazer carnal, o mas que tem prende todo... muitas vezes também é a afetividade. Só para trazer o que você me pergunta, eu traria a definição, eu não vou saber de cabeça, mas a definição de sexualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela própria diz que sexualidade não é sinônimo de coito e não é necessariamente presença ou não de orgasmo. Então não é sexo e não precisa ter orgasmo para ser sexualidade. Sexualidade é um conceito muito mais amplo. É a energia que nos movimenta a encontrar o amor, o contato, a intimidade. É como as pessoas tocam e são tocadas. E essa energia da sexualidade influencia em todas as áreas da sua vida. Ela influencia na saúde física, na saúde mental. Portanto, é um direito básico do ser humano. E como todo direito básico do ser humano, não deveria de ser negligenciado. Exato. Só que a saúde sexual cai na onda ou da pornografia ou dos tabus. E isso faz com que as pessoas não queiram acessar essa energia da forma com que deveria ser acessada. Então eu vou fazer 2 perguntas. Uma, muita gente vê o prazer como o prazer está restrito à genitália da pessoa. Assim, a única parte do corpo em que ela sente alguma coisa é naquela região. Ter isso como uma característica pode ser uma questão de algum tipo de disfunção, vou pôr assim? Não disfunção, mas isso que você trouxe é um ponto muito legal, que eu falo que é o tal do sexo empobrecido. Tá. Quando você pega um ser humano, né? Temos aqui seres humanos vendo o podcast, mas temos aqui na nossa frente. Quando você reduz um ser humano a um genital e ao ato sexual, a um encontro de genitais, você está empobrecendo uma energia muito mais potente, que é o prazer. E aí, trazendo a questão do orgasmo, né, que você tinha falado sobre definição de prazer, a nossa capacidade orgástica, ela não está restrita aos genitais. Ah, mas no genital tem uma potencialização de terminações. Ok, principalmente o clitóris, eu tô aqui com um brinquinho de clitóris, a correntinha a glande do também. pênis, eu tô sempre mostrando pro mundo, né? Vamos naturalizar o que é natural. Sim. Mas quando a gente começa a tirar a desgenitalização, que é levar o sexo apenas para os genitais, e ampliar essa potência orgástica para todo o corpo, o prazer é outro. Eu até brinco, quando um casal acorda o corpo antes de transar, aí outro dia a menina brincou, mas como que eu acordo? Eu vou, oi, acorda, ei, Despertador, corpo. rádio relógio. Porque acordar um pênis, principalmente os homens, eles são muito estimulados pela pornografia e o desejo acaba vindo muito por questões visuais. O pênis pode até acordar, mas será que o corpo está acordado? Quando o pênis acorda e o corpo não, é aquele homem gritadeira que só quer... E não é o melhor prazer. Então quer dizer que existe um ritualzinho que dá pra ser feito, algo pra despertar. O Tantra é um caminho muito legal. Tem alguma dica pra gente, pra quem tá começando? Eu adoro falar que o Tantra é um caminho de acordar o corpo, porque eles têm até um toque que chama sensitive, que é uma forma de você acordar o corpo. Então, as pessoas fazerem cursos ou vivências tântricas ajuda bastante. Agora, uma forma do casal, parece bobo, mas é olhar nos olhos. Quanto tempo faz que vocês transaram, mas conectados, olhando nos olhos um do outro, respirando junto. Outro ponto legal, beijo na boca. Casais longos exorcizam um beijo na boca e assumem a Hebe Camargo e ficam só com selinho. Então, assim, é beijar de língua mesmo, é lamber, é beijar. E a última dica é levar o lúdico pra cama. O sexo não precisa ser sério. Aquele casal que fala, não, a gente precisa conversar, eu acho que... Vocês podem, sim, conversar sobre, mas muito melhor do que uma conversa séria é uma brincadeira gostosa. Sim. A luz apagada, você falou de olhar, a luz apagada ela vem aí com um reflexo de alguns tabus também, né? De não ver o corpo, alguma coisa, mas tem também o fetiche da luz apagada. A luz apagada, não ver, ele priva o sensorial, pelo que você está relatando, é muito mais sensorial do que carnal. Sensorial é muito importante, mas aí tem
na sexualidade, nada é sim ou não. Nada é isso ou aquilo. Tá. Se alguma pessoa vem falar de sexualidade e traz receitas, eu questiono. Porque é muito individual, é uma experiência de unicidade daquele ser humano. Vai do teste, Se aquela pessoa se sente mais confortável em transar de luz apagada numa total penumbra, porque não tá bem com o corpo, porque não consegue nem uma meia luz, porque acha que aquele corpo não foi feito para o sexo, porque tem isso. Tem pessoas que acham que somente um estilo, um formato de corpo tá pronto para o sexo. E não, todo corpo tá pronto. É que nem o corpo do verão, qualquer corpo, meu corpo é corpo do verão. Mas tem gente que entra nessa pira. Não adianta querer acender a luz ou pôr uma vela. Essa pessoa precisa de terapia para entender seus próprios traumas. Agora, quando a gente está falando no aspecto do prazer e das questões sensoriais, numa brincadeira lúdica entre pessoas que estão bem, tampar a visão é uma forma de aguçar, sim, os outros sentidos. Então, pega um lenço de seda, tampa e pega algum objeto, alguma coisa e vai passando no corpo, aí vai lambendo, beijando. Conforme você prende a visão da pessoa, ela não sabe o que vai fazer. E o cérebro fica muito mais atento à relação. Mas existem essas questões que precisam ser avaliadas. Para chegar nesse ponto, a pessoa precisa se permitir. Sim, É isso. sempre. Tá. Porque a gente não tem uma educação sexual no nosso país. Ou quando tem, é traumática, né? Quando tem a traumática. E é isso. Eu tô tentando não falar de religião, mas não vai ter como, né? A gente vai ter que puxar, né? As nossas crenças, as nossas religiões colocam tudo assim, que é promíscuo, é proibido, você não tem que fazer somente para procriar, não pode ter prazer, né? É engraçado, né? Porque a Bíblia fala muito de gozo, né? Enfim. Sobre o gozar a vida não é sobre isso, né? É outras áreas, né? Faz falta educação sexual? Faz muita falta educação sexual, mas eu acho que, assim, até como vocês trouxeram, quando se pergunta para as pessoas, vocês tiveram educação sexual na escola? Não. Na escola, não. Nem em casa vamos também. falar na escola Nem primeiro. Em casa. As pessoas que tiveram na escola, muitas vezes é aquele professor mais legal, já que estamos aqui, eu nem fui para aula com professores, professor de biologia ou professor de educação física, que vai lá e fala dos seus achismos e é isso. Ou o de biologia, que fala biologicamente sobre a atividade sexual. Ou, por incrível que pareça, tem pessoas que quando eu faço essa pergunta falam, não, eu tive na escola, minha escola era religiosa, e aí traz a educação sexual como uma aula de direção defensiva, mostrando só os acidentes horrorosos. Exatamente olha, o que eu tive. este é um pênis. Como pode ser ruim pra você. Olha o que acontece com você quando você faz sexo. Você vai ter tudo isso no seu gonorreia, sífilis. Linfograminoma venérea. E aí mostram imagens que aí criam esse trauma de transar é muito perigoso. Mas em certa medida é bom orientar, porém não impedir que a pessoa faça. Orientar, né? eu concordo, mas não pelo medo. Também. Eu acho que o medo nunca é bom conselheiro. Eu acho que principalmente na sexualidade, o medo, o primeiro... eu fico toda assustada, vi lá, né, uma vulva cheia de questões de STs, de doenças, né, venéreas e tal, e eu fico toda... mas a primeira roçada no meu pescoço, que é isso tudo aquilo. E não é pelo medo que se educa agora, pela orientação. E aí, o que é a educação sexual? A educação sexual ela não precisa acontecer só na escola. Ela acontece em todos os meios. Um pai, uma mãe que conversa com naturalidade com seus filhos. Na própria escola, não só trazer essa questão da direção defensiva, mas quais são os caminhos da prevenção. Hoje a gente tem a mandala da prevenção combinada. São vários os caminhos que você pode trabalhar esses temas, mas eu nunca acredito numa educação pelo medo. Eu acredito na educação pela afetividade. A gente senta numa mesa de bar, a gente começa a falar besteira, começa a estar numa roda, começa a falar de sexo para todo lado. Por que em alguns ambientes, mesmo que não sejam esses ambientes educacionais, as pessoas falam com tanta naturalidade e essas mesmas pessoas saem, vai falar de alguma coisa, fala, eu me toquei, meu clítoris... Não, você está falando do quê? Não fica falando disso. A pessoa ele muda o disco. Por que na mesa do boteco eu tô aqui tranquilo? Digo mais. Desculpa te interromper. Pode? Mas essa mesma pessoa que na mesa do bar tá lá, não, porque não sei o quê, e tá todo lá, né, tipo, defensor, enfim.
chega em casa e não fala nada pro filho ou pra filha. E não, e se eu postar algum conteúdo de sexualidade, pode até assistir, mas jamais, em hipótese alguma, vai curtir, comentar ou compartilhar, né? E aí, se comentar, vai ser hater. É, hater, o que sua filha pensa sobre isso. Isso, Exatamente. Mas, assim, a sexualidade, ela não vai pra mesa do bar. Muito que vai pra mesa do bar é o sexo do senso comum, né? Tá. E muitas vezes é performando, o que traz mais trauma do que... Então, aquela amiga que às vezes nem gozou ou que tá sofrendo com a sua sexualidade é a que muitas vezes está ali gritando pro mundo que é o ser transante, né? Então, nem tudo que se fala é o que se vive. Homens que falam, nossa, peguei 5, tive não sei quantas, fiz a mulher gozar 18 vezes... Né? E a gente escuta, gente. Mesa de bar, todos falam o que querem. Mas pra atender essas pessoas da mesa de bar, vamos supor aqui que a gente quer ajudar essas pessoas para terem boas histórias para contar na mesa do bar. Eu sei que você tem produtinhos, que você tem aí suas ferramentinhas. Apresenta pra gente o que a gente pode usar para garantir boas histórias na mesa do bar. Vou apresentar, mas aí só para concluir a questão da mesa do bar, essa pessoa que performa ou que fala, ela tem um desejo muito grande de ser aquilo. Então, eu brinco que às vezes até os mais silenciados, quanto mais você faz terapia, quanto melhor fica a tua sexualidade, menos você quer falar pro outro, fazer pro outro. O outro é importante, mas é uma consequência. É você que entra num grande protagonismo. Então, conversar sobre sexo e sexualidade é sim necessário, mas é com naturalidade, com respeito e com autoconhecimento. Thaís, aproveitando enquanto você pega, essa descoberta, esse ambiente da terapia, já aconteceu dos casais não conversarem e usarem a terapia para conversar? Por exemplo, eu tenho um desejo, meu relacionamento ali, mas eu não falo direto, então a terapeuta fala para ele que eu tenho essa vontade? Tem uma coisa legal disso que você perguntou, é que assim, eu atendo casais, mas eu não começo atendendo o casal junto. Eu faço primeiro uma anamnese, um processo de histórico de vida, é como se fosse um mapa astral, mas o mapa da sua vida sexual. Tá. Então, entender qual é a tua sexualidade, qual é a tua sexualidade. Quais são os seus desejos, quais são os seus desejos. E aí, nessa individualidade, o casal traz fantasias, desejos, vontades. Quando junta o casal, eles não sabem lidar com isso. Muitas vezes ele vira e fala, ela jamais ia topar uma coisa dessa. E ela fala, o meu maior desejo é fazer uma coisa dessa. E aí, muitas vezes não conhece o outro, porque se cria um personagem para ser aceito numa sociedade machista, patriarcal, e até questões religiosas, quando na verdade os dois têm desejos, os dois têm vontades, e eu falo que é só um match que precisa ser dado ali. Eu só fico, olha, talvez vocês tenham os mesmos desejos e vontades, vocês só precisam conversar com respeito sobre isso. E os limites também. A gente, quando fala sobre esse tema, é importante entender que os limites, eles têm que ser colocados, eles precisam ser colocados antes da prática para não gerar conflitos. E isso dos limites conversado de uma forma natural, não é aquela, vamos fazer uma reunião, vamos falar sobre limite. Dá para conversar com isso de uma forma... Totalmente. E respeitá-los também, né? E entender que limites podem ser, barreiras podem ser rompidas a partir do diálogo. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, meu limite é esse. Só que quando começou, foi gostoso. Talvez eu consiga ultrapassar um pouco do limite que eu mesma coloquei para mim. Aí não precisa, agora vamos parar. Não, pode continuar, cria palavras de segurança. Então tem uma série de brincadeiras que o casal pode construir ali para ampliar o prazer. Eu falo dessa minha pergunta, justamente pelo ponto que eu já teve num podcast um casal, e ele queria ter relacionamento com outros homens, né? E só que ele não queria em momento algum terminar o relacionamento dele. E até que o dia que ele realmente revelou para ela, assim, e ela topou, beleza. Hoje eles são um casal liberal, né? Mas o maior medo dele era, na hora dele revelar que ele era bissexual, de terminar, né? Então,
usar meios para poder falar. Tudo bem, ele foi muito corajoso e falou ali para ela. Até porque né? a sociedade é muito machista e assim, sim. uma mulher falar que é bissexual cai na fetichilização dos corpos e ai que delícia, será que eu posso entrar no meio, sabe? É horrível, mas é isso. Um clichêzão real. Quando um homem diz que é bissexual, automaticamente ele vive também em alguns lugares de senso comum e de estereótipos de será que ele é gay? Como se não existisse a possibilidade de um homem bissexual ser apaixonado por uma mulher e ter desejos por outros homens. Então, quando a gente fala desses recortes, é importante entender que a sexualidade ela é fluida. E que dentro da fluidez da sua sexualidade, os seus desejos eles podem ser encontrados em múltiplas formas de viver. Agora, quando você está num relacionamento, principalmente quando a gente fala de não monogamia, a não monogamia requer muita conversa, muitos acordos, um diálogo. Eu falo, né? Não é. Existem várias formas. Você pode ter um relacionamento aberto, você pode ser um casal liberal em swing, você pode ter até múltiplas relações simultaneamente, mas tudo isso é acordo, tudo isso é conversa, tudo isso é estudo. Para quem tá fora desse mundo, não monogamia não é putaria. As pessoas pensam que não monogamia é putaria. E eu sempre digo, e aí eu queria até os não monogâmicos que estão assistindo a isso, quanto mais você vive a não monogamia de forma consciente, às vezes menos você transa, menos putaria, porque é sobre você estar tão alinhado aos seus desejos que você faz aquilo que realmente você tem vontade. Quando... eu falo sempre o que é a putaria. Você quer a definição de putaria pra mim? É quando você tem um acordo e você não cumpre esse acordo com a outra pessoa. É nesse sentido que eu ia falar. Quantas pessoas que falam que não, eu não gosto de putaria, mas traem sua parceira pelas costas, ou disso. vivem de pornografia, batem todas e quando chega na hora de estar ali na frente daquele ser humano no qual, né, jurou amor eterno em frente ao altar, não faz nada. Putaria pra quem, né? Então, a putaria é pra quem? Então, eu acho que a grande... Eu não sou nada contra. Inclusive, a questão de conteúdos 18+, liberdade sexual, eu não tenho esses pudores. Eu acho que tudo é permitido, tudo é possível, desde que seja são, seguro, consensual e dentro do que seja aquela sua necessidade. Mas aí eu tenho uma pergunta sobre isso. Na verdade, eu ia fazer antes, mas agora ficou mais oportuno. Eu já ouvi muita gente falando que pornografia é um grande problema, principalmente para homens. Para causar disfunção erétil, ou enfim... Pela hiperestimulação. Isso, ou também pela objetificação do corpo feminino, ou da situação, enfim. Na sua opinião, a pornografia, ela tem ela é problemática? Tipo, puxa vida, eu sou um cara, eu quero me masturbar e eu uso pornografia para fazer isso. Problema? Não? Ou o que é mais saudável? Que então, não é, tipo, cai muito naquilo que eu te falei, que nada na sexualidade é sim ou não. Eu sei que muitos pares, muitos terapeutas sexuais condenam a pornografia como sendo o grande mal. Eu não tenho esse olhar né, de condenar ou de trazer toda essa problemática para o entretenimento. Eu até brinco, eu faço uma analogia que você assistiu o filme Velozes e Furiosos. É o que para você, Velozes e Furiosos? É entretenimento. Se você pegar teu carro e for para uma avenida e quiser acelerar e repetir a cena do filme, aí você está fazendo algo ruim. Porque ali é ficção, é entretenimento, ele está num outro lugar. A pornografia, para mim, é exatamente esse lugar. Pornografia enquanto fantasia, enquanto entretenimento, para, sabe, calibrar a vista, para aguçar o tesão, para dar um estímulo. Tem casal que coloca para positivo. Ali. E não existe só... infelizmente, ainda hoje, grande parte do conteúdo que a gente acessa, ele está muito dentro de um sexo padrão e ok. Mas existe sexualidade também, existem filmes mais positivos. A gente tem Erika Lust, que faz um trabalho muito bom de um outro formato, uma pornografia muito feminina. Então, assim, tem outros lugares para você acessar, até pornografia fetichista. Sim. Eu atendo, às vezes, mulheres que falam, cara, na hora de consumir, eu gosto de ver mulher com mulher.
Eu sou lésbica? Não, é fantasia. É o ET andando de Legal, você falou isso. bicicleta. Não adianta você querer pegar uma bicicleta e ir em direção à lua. Não vai significa voar. que algo que está no Analogia plano foi das boa. ideias precisa ser concretizado. Fantasia. Então, enquanto fantasia, eu sou super favorável, até porque seria hipócrita se eu... Tem muita gente hipócrita, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Muitas vezes a pessoa que condena a pornografia é um consumidor de pornografia. Então, assim, eu consumo pornografia, mas dentro de um contexto de fantasia, de fetiche, conteúdo adulto pra mim é gostoso, eu escolho o meu conteúdo, eu sei o tipo de cena que eu gosto, e tá tudo bem. Agora, a objetificação do corpo feminino, querer pegar aquela cena que viu no pornô, do cara batendo, virando a mulher, enfiando sem... Isso é ficção, querido. Não vai querer Velozes e Furiosos que você vai tomar Vai bater o multa, carro, vai bater carro, vai perder a carteira, sabe? Então, assim, nesse ponto eu acho que a pornografia, e para finalizar esse tema, não é sobre fazer ou não fazer, assistir ou não assistir. É sobre quantidade e o que isso causa. Se uma pessoa consome pornografia constantemente e vive numa angústia, num sofrimento, isso está atrapalhando a vida afetiva e sexual quando está com o ser humano, aí ele precisa sim buscar terapia sexual para a questão da frequência, para a questão de alinhar isso como uma fantasia. Inclusive na terapia sexual, isso entra em treino de fantasia. Agora, se a pessoa só usa como um artifício para realmente calibrar a vista, para dar tesão, tá tudo certo. Consegue ir para a relação e tá tudo certo. É da mesma forma que tudo no mundo, tudo em exagero faz mal. Exatamente. E aí a gente, não dos exageros, mas uso ou não uso da pornografia e uso ou não uso dos brinquedos. O que isso traz para a relação? Mesma coisa, tem gente que demoniza o vibrador. Nossa, tem gente que tem medo de passar na frente de sex shop, né? Não, esses Tem, não passa. Ou não compra com medo de qual vai ser a embalagem que vai chegar, né? Pode crer, né? Como se a gente ficasse desenhando piroquinhas Mas nas hoje em embalagens, dia as né? embalagens são discretas. Mas e sempre... Mas uma embalagem dessa ia ser legal. E sempre foi, né? Vamos Pra fazer as pirocas, surpresa. vamos fazer formato de rola. Não, falocentrismo, né? Como é que é aquele bolo? Não é bolo, é um doce, né? Que vem no formato de falo, né? Com Tem os crepes. Tem uma, Sim. crepe. Tem uma travessa da padaria Augusta, uma na padaria Augusta. que é. Então, não é esse o objetivo, né? Eu até tô aqui, né, com uma vulva, eu também tenho na minha casa vários objetos fálicos, muito mais para a questão da naturalização. Eu acho que quanto mais a gente olha, mais natural fica pra gente. Exato. E é interessante que o seu brinco, a gente tá falando do É um clítoris, mas ele é a parte interna dele, que é o clitóris, aí, assim. ó. Olha Aí, só. Parece um Nosso- pinguim. de esse perna grossinha. Pra quem Eu tava nunca- até procurando um outro pra quem nunca viu, né, bonitinho. Thaís? Esse Você é o coloca nosso... em cima da Tá em geladeira, casa, né? O é um item de clitóris. Deixa eu ver. decoração. Joãozinho, pra qual câmera eu posso apontar? O Pra clitóris, mim aqui, ó. ele não é Essa aqui é? apenas aquela parte externa Só que a pra gente galera vê, de o casa bulbo, ver. né? Sim, Tem bonitinho. esses bulbos, eles envolvem os lábios. Quando uma pessoa é penetrada, né, no canal vaginal dessa pessoa com vulva, também sente, o clitóris também é estimulado. Uma outra coisa importante, né? Já que eu estou usando, não fui para aula, né? Mas vamos educar. Vamos educar. Vulva não é só para mulheres. Tem homens com vulva. Assim como pênis não é só para homens. com vulva, explica isso pra Sim, gente. são os homens trans, são homens com vulva. Não necessariamente precisa fazer qualquer cirurgia ou mudar a genitália para que aquela pessoa seja algo que ela realmente é e se identifica. Então, quando a gente fala de um produto, um vibrador, por exemplo, esse vibrador, ele não é, isso daqui é para mulher. Eu sempre escuto, isso daqui é para mulher, isso daqui é para homem. Eu, enquanto terapeuta que trabalho muito com diversidade, eu divido entre pessoas com vulva, pessoas com pênis, e todo mundo tem ânus, né? Então, o ânus a gente garante que todo mundo tem. Inclusive, se você tá pensando em besteira, vai cuidar do seu. Inclusive, é um tema a ser desconstruído, né? Verdade. Quando a gente fala de brinquedos, então, pegar algum vibrador aqui, ó, pegar esse daqui, né? Você pega uma dedeira. Aí eu falo, essa dedeira, mas é pra mulher? Eu falo, não, é pra seres humanos que respiram. Respirou,
respirou, fez sombra, né? Fez sombra. Porque a gente também não vai, tem que sair de outros Sim, lugares, sim. né? Nada, mas fez sombra e respira, beleza, pode já usar. E aí, quando a gente fala de um vibrador, lembra o que você trouxe, que eu falei que eu gostei muito da tua pergunta, da genitalização, a pessoa já pensa, mas onde enfia? Toda vez que eu apareço com um brinquedo, onde enfia? vai chuchar onde? Quer ver? Nossa Você senhora. tem algum diferentão? Que aí a pessoa. Gente, a bolsa olha, dela, galera, aqui na vermelhinha aqui. A bolsa dela do tá. Gato Félix. Eu vou abrir Peguei aqui, eu vou abrir aqui, ó. aqui porque essa bolsa Se vai. você quiser Vou pôr a pôr bolsa aqui, em cima vamos da dar mesa, mais fica à vontade espaço. aqui, ó. Pronto, Então, aí aqui, pode ó. ficar à vontade aí. Esse objeto, Ah. quando eu mostro, a pessoa fala, onde enfia? Nossa. Porque não só existe uma crença de que o prazer é genital, como existe uma outra crença de que tudo tem que enfiar. Enfiar em algum lugar. Aham. Enfiou, deu prazer. E aí, vamos lá, desconstruir esse universo. Como eu disse que o corpo, né, todo é uma grande zona erógena e o prazer está espalhado, quando você pega um objeto como esse, que é um bullet, ao invés de você ir direto pro destino final, faz esse objeto passear. Então passa por todo o corpo. Como eu brinquei, todo mundo tem anos, não precisa enfiar nada no butico de ninguém. Mas brinca em volta, né? Passa. Os nomes dos lugares Isso, são né? muito bons. Dá pra fazer um É dicionário. legal você falar disso, porque isso não é somente dos objetos. É o toque que você falou anteriormente. Sim. É isso. Não É é, isso. partir direto para. Vou enfiar. Vai brincar um pouquinho Vai antes. brincar. E às vezes você tá indo para o caminho que você já conhece, né? Para aquele Já veio lugar que você já vibrando. sabe chegar. Mas veio enquanto feliz. você tá ali penetrando, você pode estar fazendo um estímulo na nuca. Você pode estar fazendo um forte. estímulo nos seios. Então, quanto mais a gente estimula, mais gostoso fica. Eu evito falar um pouquinho, mas Legal. eu vou falar de um relacionamento lá em 1900, não importa a idade, porque a pessoa jurava que era impossível ter prazer sem tirar a roupa. Né? E o maior choque da vida dela foi quando ela teve um orgasmo. Ela teve um orgasmo sem tirar a roupa. Então é importante esse negócio do toque, é importante se conhecer. E mesmo que se não funcionar nos toques, os brinquedos estão aí para isso, né? Sim, eu tenho uma amiga, né, a Julie, Madame Dubá. Bati aqui. Madame Dubá, ela faz orgasmo hipnótico. Olha! Como assim? Então a pessoa ouvi falar. nem Já toca eu ouvi nada falar. através da hipnose, a pessoa tem um orgasmo. Quando você faz o tantra, por exemplo, e você tem vivências tântricas, através do toque sensitivo e não necessariamente no genital, no corpo, a pessoa também pode ter orgasmo. Tem gente em casa que deve estar duvidando, isso não existe, não existe. Os menininhos aí, quantos de vocês já não acordaram moiado aí quando era criança aí, hein? E bom, não tinha alguém ali, a sua imaginação é que fez aquilo acontecer. quando você entende que o corpo é resultado de fricção, mas principalmente de fantasia, não adianta a melhor fricção do mundo se você não tem a capacidade de fantasiar, de erotizar. Mas pra meninos de 15 anos, uma parede branca é um estímulo. Mas é porque eles são hiperestimulados. Eu até faço uma piada que eles são hiperestimulados até por uma questão de higiene, de mães, né? Que quando o filho vai tomar banho, fala, lava direito este pinto. Olha essas pelinhas, mexe na pelinha. Aí o menino vai obedecer mamãe. E aí, quando tá ali lavando direito, coisas mágicas acontecem. Falou, opa! Temos que falar o mesmo para as meninas. Já Lava agradece a direito, mãe. toca, limpa, mexe nas suas pelinhas. Porque nós mulheres também deveríamos de ser estimuladas. Se fôssemos todos estimulados, eu brinco que seria um grande encontro, né? Dos punheteiros com as siririqueiras. Eu falo que é o match perfeito quando o punheteiro encontra uma siririqueira. Ou uma siririqueira encontra outra siririqueira, outro punheteiro encontra um punheteiro. E aí é o match perfeito. Agora, quando o punheteiro encontra uma pessoa que nunca tocou o próprio corpo, que é o que muitas vezes acontece em relações héteros, aquela mulher não sabe lidar muito bem com o corpo e aquele homem hiperestimulado tocou, já tá soltando tudo. Eu falo pra todo mundo, né? Que se todo mundo transasse mais, não teríamos guerras, né? Vai ter guerra. Não, junta todo mundo aí, ó. Começa a fazer aí. Depois vocês falam de guerra. Vamos ver se sobrou energia. Eu faço uma piada que eu gosto da sacanagem na cama. Porque quando a sacanagem rola na cama, aquela sacanagem gostosa, você nem tem tanta vontade de fazer sacanagem na rua. Você já causou ali na cama. Agora tem tanta gente que não faz nada na cama, que quando chega na hora da rua,
tá fazendo sacanagem com todo mundo. Vamos falar a verdade, sacanagem na cama, daquela que você não tem mais vontade de levantar da cama, depois você fala, não, deixa eu ficar uns meia hora aqui, só deitadinho depois. É muito bom pra gastar essa energia. E tem muito assunto, mas assim, uma coisa também que eu gostaria de colocar é sobre o prazer responsivo. Tem muita gente que acha que o prazer ele é resultado, como você disse, de uma parede branca. Né? Ah, mas quando eu casei, a gente se tocava e, nossa, meu corpo... E a gente tem que entender que nem sempre esse estímulo vem do nada. Ele não é espontâneo, esse prazer, essa vontade, esse desejo. Muitas vezes é resultado de estímulos, de toques, de falas, pode ser estímulo auditivo, visual. Então, quando a gente começa a entender que a nossa atividade sexual ela é uma atividade muitas vezes responsiva, que é resposta a um estímulo, muitos casais que estão aí com sexo morno, ou às vezes sem atividade sexual, porque estão colocando todos os problemas do dia a dia, filho, o boleto, tá indo tudo pra cama junto com esse casal, o pai, a mãe. Aí quem transa em meio a tudo isso? É mais difícil transar. Agora, quando você entende que precisa... Aí entra até a pergunta que você fez, os brinquedos. O brinquedo entra nesse lugar do lúdico. Cara, a partir do momento que eu ponho essa dedeira aqui no meu dedo, os problemas ficam pra fora, vamos curtir, vou te estimular, vou te beijar, te lamber, te chupar. E tá tudo certo. Depois que você termina, os problemas continuam. Era bom que o orgasmo acabasse com o boleto, né? Mas não acaba. Mas você tem uma disposição e um combustível diferente para lidar com os problemas do dia a dia quando você goza. Mesmo que você faz bem. Faz muito. Né? Você relaxa, você... Né? É como... Tem gente que gosta de ir pro bar e rir com os amigos para dar uma relaxada, para conseguir vencer a semana. Uma boa transa também funciona super bem pra isso. E uma boa transa sozinha, muitas vezes. Eu falo, eu sou Tim Siririca total. Né? Tá triste, goza, que passa. Tá feliz, goza e comemora. Tá na dúvida, goza do mesmo jeito. Por isso que eu falei, né? Teríamos guerra. E aí tem os sugadores, né? E voltamos. Não sei se vocês já viram, mas esse daqui, por exemplo, é um sugador. O sugador ele faz ondas de pressão no clitóris. E ele estimula a parte do clitóris ali que tem de 8 a 10 mil. Hoje em dia, estudos comprovam que a glande, por exemplo, o clitóris, ele tem 10 mil terminações de prazer. Uau. Então, quando você pega um objeto como esse, que faz ondas de pressão, né? Tem gente que chama de sugador. Ele não suga, ele faz ondas de pressão. E você pressiona ali, coloca em contato com o teu clitóris, o orgasmo vem que você sente sensações bem gostosas. Eu vi um desse com formato de porquinho. Tem porquinho, tem florzinha, tem uma camuflada boa. Legal. Diferente. Inclusive, há os camuflados justamente porque algumas pessoas, às vezes tem criança em casa, guardam de um jeito que as crianças não sabem. Gente, as pessoas têm vergonha de ter... Eu já encontrei... mas e se a moça que limpa a minha casa descobrir abre a gaveta. Que eu tenho um vibrador? Eu tenho uma gaveta de vibrador. Coitada da moça que limpa a minha casa, ela tá vendo em todo canto é canto. O vibrador cômodo. No aeroporto, né? Que a mala do menino. Eu já fui no aeroporto, tem uma história com essa maleta, inclusive. Eu tava com um monte de coisa, né? Para levar, eu ia dar uma palestra e hoje eu não trouxe, mas até porque em recurso audiovisual não dá para mostrar. Mas eu tenho os realísticos, que é em formato de pênis, imita a pele humana. E aí eu coloquei minhas próteses na bolsa, na frasqueira, e fiquei um tempão para fechar, para caber a galera, e o meu pênis ficou bem em cima. Assim. Aí quando chegou na esteira do aeroporto, o cara falou assim: você tem algum objeto de metal, objeto pontiagudo. Objeto pontiagudo de metal. Eu falei, pontiagudo de metal? Não. Aí ele falou, a senhora pode abrir? E tava a família tradicional brasileira em volta. Eu falei, olha, poder eu posso. Eu só não sei se aqui é um local adequado. Aí o cara, algum problema? Mas bravo, assim. Tipo, algum problema de abrir? Eu falei, problema nenhum. Eu vou abrir. Aí quando eu abri, sabe aqueles brinquedinhos de infância que pulava o palhacinho? Check in the box. Pulou. Aí ficou aquela... Aí ele falou assim... Eu pensei que ele ia falar, fecha, vai embora. Ele falou, o objeto pontiagudo de metal.
Aí eu comecei a tirar, né? Vibrador. Aí quando eu achei o objeto pontiagudo de metal, eu falei muito alto. Falei, gente, é um plug anal. Eu jamais imaginei que era um plug anal. O objeto pontiagudo. O objeto pontiagudo, mas faz metal. sentido. Ele é pontiagudo. Ele é de metal. E aí o cara ficou olhando pra minha cara, ele, tipo, vai embora, você não precisa dessa alegria toda por achar o objeto pontiagudo de metal. Mas... Assim, ó, quer? Aí Fica pra você. Não, e aí eu fiquei travando, tentando enfiar tudo e não conseguia fechar a frasqueira sozinha, até que veio uma criatura iluminada e falou, vai, eu te ajudo a fechar o zíper. Ó, pronto. Aí aí ficou todo mundo eu sentado e todo mundo olhando, olha aquela mulher cheia de coisa. O pessoal se perguntando, será que é tudo pronto? E é pra uso. A gente pensa que as pessoas estavam criticando e de repente, será que ela vende? Já vendi muito pra Uber. Aí, olha. Olha só. Volto do Uber, eu faço muito evento, chá de lingerie. Aí quando eu volto. Thaís, o que é um chá de lingerie? Explica pra mim. Quando as mulheres vão casar, isso é mais para as mulheres, elas vão casar, ao invés de fazer um chá de panela e ganhar frigideira, as mulheres fazem um evento com as madrinhas, com as pessoas mais íntimas e mais próximas para ganhar lingerie, objetos para intimidade, para noite de núpcias, o enxoval para noite de núpcias. E aí eu, como sexóloga, sou convidada para fazer brincadeiras, né, lúdicas, para divertir essas convidadas. Legal. E também para fazer um bate-papo sobre sexualidade e mostrar os produtos. Poxa. E aí, quando eu volto, e eu levo os produtos para vender. Então, eu vou com uma mala que parece um frigobar. Cheia de vibradores. É um sex shop. Ela vai de frigobar, mas o negócio é quente. Muito tiozão do pavê. Pavê ou para comer. Eu me esforcei. Mas foi ótimo. E aí eu vou com aquela mala gigantesca. E aí, os Ubers, às vezes, são muito gentis, me ajudam a colocar. E aí, quando eu entro, mas o que tem naquela mala? Tá pesada, né? Eu falo, é vibrador. Tem vibrador, tem lubrificante, tem só coisa boa. E aí, eu ando sempre com a minha frasqueira de demonstração. E aí, vamos conversando, vamos mostrando quantas e quantas vezes eu cheguei em casa e fiz vendas nesses lugares, assim, mais inusitados. E o que mais sai pra essa... O que as pessoas gostam de consumir? Boa! Sucesso! Eu vou dizer assim, eu vou fazer um top, então. Vamos lá, top. O primeiro produto que eu gosto... Atenção, top 5, vai. Top 5. Top 5. Primeiro, parece bobo, mas tem grande poder. Sabonete íntimo. Sabonete íntimo? Quando você lava a sua região com sabonete que deixa, né, ela com um aroma agradável... que também ajuda, né, mulheres que têm candidíase de repetição. Tá. Todas essas questões, você fica muito mais à vontade, por exemplo, para receber um sexo oral. Tem mulheres que dizem que não conseguem receber sexo oral porque acham que a pepeca um dia ouviu, tira a mão daí que é feio, é sujo. Ou coisa e acha que tem um cheiro que não é agradável. Quando você usa um sabonete que você fica à vontade com a tua região íntima, é muito bom para receber um sexo oral. E homens que lavam pênis, né? Para a própria pessoa se sentir bem. Porque não existe uma necessidade. Para a pessoa se sentir bem, e também é bom para a saúde. Que nem esse sabonete, ele tem óleo de melaleuca, barbatimão. Ele tem uma série de propriedades naturais que ajudam a saúde. Não estou falando todo e qualquer sabonete. Eu estou falando sabonetes que tenham propriedades naturais. E homens, tem muitos homens que vão com pênis, assim, para fazer o sexo oral, que não tem tanto cuidado com higiene e que muitas mulheres acabam traumatizando. Aí vem o outro na sequência com o pênis limpinho, só que o anterior já traumatizou. Aí ela fala, não gosta de sexo oral. Mas muitas vezes é por uma questão de higiene. Já passou por alguma coisa não muito. O meu top 1 é sempre a higiene, é começar por esse autocuidado. O top 2... óleo de massagem também. Isso. Pra mim, separa os moleques dos homens. Esse momento. Quando você chega na casa de uma pessoa, até mesmo uma mulher, já tem um óleo de massagem aqui. Tudo muda. Deixa eu fazer. Por quê? Você não está preocupado com prazer só no genital. Você entende que aquele ser humano e aquele corpo todo merece prazer. Então, óleo de massagem, tocar o corpo. Pode. Esse daí, ele é um óleo natural. Você pode, inclusive, pegar aqueles óleos essenciais e colocar. Você pode criar o cheiro que você gosta através do óleo essencial. Então você pode passar no pênis, na vulva, você pode passar no corpo.
e fica brilhando, e pessoas peladas brilhando são maravilhosas. Entendam que não é brilhando de neon, com luzinhas. Brilhando. No Césio 37, não. Aí, eu gosto também de trazer o lubrificante, que pode ser um lubrificante tradicional. Daí eu já vou te fazer a pergunta. Tem aquela pessoa que fala, quem usa lubrificante é porque não tá tendo prazer, a pessoa não tá se entregando. Tem um mito aí, não tem? Tem esse mito, porque quando você beija na boca, a pepeca molha, né? E aí a pessoa cria essa ligação entre a lubrificação e o tesão. E não há questão entre lubrificação e tesão para ad eterno, né? Porque muitas vezes a mulher, quando tá numa perimenopausa, numa menopausa, ou até tomando, hoje em dia a gente tem muitas pessoas tomando remédios para ansiedade, depressão, isso mexe com a lubrificação. Então não tem essa ligação. E o lubrificante não precisa incorporar João Kleber, sabe? Falar, para. Ai, vai na gaveta, pega o lubrificante. Mas que tem gente que acha que o João Kleber tem que parar tudo. Se falarem para agora na hora do sexo, eu vou lembrar disso. João Kleber, para. Mesmo a camisinha, eu falo, camisinha, não tem que meter um João Kleber. Para. Não, sabe que vai transar, criatura? Já abre, já deixa ela ali do lado. Se acha que é um fodedão, pode abrir 3 e usar uma, ó. Tá tudo bem. Teve uma expectativa maior do que a realidade, mas já tava pronto pra expectativa. Mas então é isso, o lubrificante, o preservativo, eles têm que estar do lado. Ele não tem que estar numa gaveta, numa necessaire escondida lá em cima. Depois vai puxar a caixa. Vai puxar a caixa, vai procurar. Não, vai transar, o lubrificante já tá na cena, ele é parte... Tem que deixar a coisa pronta. E esse, por exemplo, ele é um lubrificante de tratamento também. Ele é pélvico e perineal. E a mulher, ela pode usar no dia a dia, não só quando vai transar. Ela usa sempre, e aí quando ela vai transar, a pepeca, né, o canal vaginal e até propriamente a vulva dela tá hidratada, lubrificada, bem cuidada. Então, lubrificante seria o meu top 3. Agora, o top 4, tá chegando num momento que eu vou pôr um excitante. Um excitante eu gosto bastante. Vibrador líquido, esse daqui chama beijo grego, mas eu tenho também Love Shock, tem vários vibradores, tem gotinhas, mas é muito legal você colocar algo que dê prazer na hora do ato. Então esse daqui, me dá a pontinha do seu dedo. Você vai pôr aqui, ó, parte interna do lábio e na ponta da língua. Que vocês vão ficar agora no encerramento com a língua vibrando. Essa sensação que vocês vão sentir na língua, essa vibração, você pode fazer massagem no clitóris. Massageando o clitóris pulsa, pode usar no sexo oral, produz mais saliva. Que é feito de jambu? Isso, é jambu. Jambu é uma planta muito conhecida no Pará, no Amazonas, utilizado na indústria alimentícia, que dentro do segmento nosso, ele pode ser usado para o prazer. Tanto para um estímulo de uma masturbação, quanto de um sexo oral, quanto até na hora do vucu-vucu, enquanto o pau tá comendo, o clitóris está vibrando, tá curtindo. Eu nunca tinha pensado que jambu podia ter sido usado. Mas não é qualquer jambu. Outro dia eu falei isso, uma cliente minha falou, então vou jogar cachaça no pau do meu... Não é jogar cachaça. O mercado, ele cria produtos para essa necessidade. Até porque colocar qualquer coisa... Dermatologicamente, ginecologicamente. Eu trabalho com uma marca chamada SOS, e essa marca testa não só... dermatologicamente, como tem parceria com ginecologistas, fisioterapeutas e um monte de consultora que valida. É importante falar isso, porque quando eu trabalhei lá, instaladores de TV a cabo, um cara tinha uma vaselina, ele saiu com a namorada, ele pegou a vaselina e passou no bingolinho. Só que a vaselina que ele usou era uma vaselina industrial. Deu 30 segundos, a transa deles foi pro buraco, ele teve que parar no hospital por conta disso. Tem muito disso. Né? Ou agora o meu último objeto, último objeto, que é um vibrador, ele vale muito para isso que você falou, até porque as pessoas às vezes não têm coragem de comprar um vibrador, tem um desejo em uma região do corpo específica, mas eu sou cabra macho, jamais vou comprar um vibrador. E aí tropeça e cai num desodorante, escorrega, cai de costas um refrigerante. Garrafa, foi sem querer. Acontece. Foi trocar a lâmpada. Eu tenho uma amiga que trabalha, ela é enfermeira num hospital público, e ela já me disse que o que vai parar nesses escorregões, né? A pessoa cai de costas é raro, mas acontece com frequência. Então, assim, quando você vai comprar um objeto, esse objeto, por exemplo, ele é um objeto muito mais para canal vaginal, para estímulo clitoriano, para pessoas com vulva ou até para externo. Quando a gente fala de prazer anal,
tem que ter sempre uma base de segurança. Esse daqui é um plug. Então você tem sempre uma base. Esse não é de metal. Esse não é o de metal. Eu tirei o de metal, fiquei traumatizada, pois o de metal não tá aqui. Quer mais ter problema Mas, para pôr. não mais. Então, quando você introduz no ânus, tem que ter sempre uma parte Por isso que que ele fica tem- pra fora, porque quando entra, Questões de segurança. entrou no canal vaginal, tem o colo do útero, puxou, saiu. Entrou no ânus, é hospital pra retirar aquele objeto. Porque uma vez que vai pra dentro. A embalagem de desodorante não tem esse bumbumzinho, tá? Não você tem, que tá não tem trava de tropeçando segurança. Você e que tá caindo de tropeçando. costa no desodorante, procura um sex shop que temos soluções. Mas, Alberto, você sabe quem é que não tropeça? Quem procura o Estúdio Camucá para trazer aqui a sua produção? Aproveitei o gancho. Vocês acharam que eu não ia aproveitar até o final? Não, eu tava esperando aqui. Eu tava aqui. Só, Eu também falo muito, né? Não, pelo contrário. A gente, maravilhoso. a gente sempre aproveita uma deixa assim, aproveita aqui, aproveita ali. Aquele é o Capitão Gancho, entendeu? Entendi. E se você quer colocar um gancho bem colocado no seu projeto, traga aqui pro Estúdio Camucá a equipe perfeita para fazer o seu projeto funcionar. A equipe que vai trazer a sua pauta, vai cuidar da sua produção, da sua direção de arte. Traz o seu projeto aqui pros Estúdios Camucá que você vai gostar. Fiz uma rima até lá. Olha, gostei. você vê, Eu já gostei, você viu? Gostou, Funcionou. né? Foi prazeroso? Foi prazeroso. Foi bom pra mim. Ah, delícia. E aí, só pra fechar, que vocês tinham falado de objetos lúdicos, esse daqui é um batonzinho. batom. Muito Né? bom. Então, o meu top 5 é: tenha um vibrador para chamar de seu. A vida pode ser melhor, deixar a vida mais vibrante. Olha lá. Deixa ele Ele passeando vibra. aqui. Ele é para outros Ele vai- lábios. ele vai- Pronto. Não é para o Passear. lábio de cima. É para os lábios. É os para os grandes lábios e os pequenos. grandes, pequenos. Ô, Thaís, e assim, Não, é potente, quais são as principais frases de quem tem preconceito com os brinquedos? O que eles Eu não mais preciso falam? dessas coisas. É bobagem. Ou muitas vezes meu marido não gosta, minha namorada não quer. Ou eu nem sei como usar, por onde começa. E agora eu vou fazer a pergunta do outro lado. Puxa, eu quero usar, mas tenho vergonha de chegar e falar. Que nem tem aquele do controle remoto. Tenho Ah, aqui, tenho aqui aqui. também. Olha. Aquele do aqui. controle. Esse eu nunca vi. Tem Nunca viu o do tudo. controle remoto? Não. O controle Tenho, remoto é ó, legal. Esse daqui é um Explica pro controle. pessoal o que é o do controle remoto. Essa parte vai para dentro da pessoa, Aham. né? Então é um bulletzinho e com o controle você liga, desliga, aumenta, diminui. Legal. Então vocês vão para um restaurante. Você coloca dentro de você o brinquedo, vai no banheiro, coloca, chega do banheiro e entrega o controle para ele. Ele já sabe que você tá com o objeto introduzido. sim. Aí quando você tá ali fazendo o pedido, ele vai e liga. Ele desliga, Mas ele aumenta a velocidade, ele diminui a velocidade. Tem até um filme que chama Verdade Nua e Crua, que tem a cena Olha. em que mostra esse... E eu tenho vergonha de pedir pra pessoa usar isso. Qual o caminho? Eu sempre falo que muitas vezes não precisa ser essa conversa, ou olha, precisamos conversar, quero colocar esses objetos. Começa com vibrador líquido. Leva Esse. um gelzinho, dá risada, brinca. Aí pega um bullet como esse, né, dedeira, passa no corpo, não precisa chegar, venda a pessoa e não chega, né, enfiando nada em lugar nenhum. Bom dia. É hoje, não precisa. Mas vem da pessoa, pega esse objeto e passa pelo corpo, passando e sentindo essa intensidade. E depois, um caminho, se é uma relação hétero, por exemplo, e homoafetiva também, Sim. mulheres também gostam, de ver a outra pessoa se masturbando, né? Então pega o objeto e ao invés de você entregar para ele e ele nem saber o que fazer, pega o objeto e se masturba, né? Estimulando ele. E aí depois entrega e se ele for um bom menino, ele vai fazer em você. Mas o mais gostoso é tirar esse peso. Tá. Eu acho que quanto mais natural, eu falo com naturalidade, acho que vocês perceberam, mas quanto mais natural é o processo e não impositivo, você não tem que impor que a pessoa use, Tá. mas quanto mais gostoso é a apresentação, mais fácil fica a penetração. A dica é se permita. Se permita e com leveza. Com leveza. Eu sempre gosto da diversão. Tá. Eu sou uma pessoa que acha que o sexo tem que ser leve e divertido, sempre. E sexo é bom, né, gente? Mas sabe o que não é bom? Nosso tempo indo embora. Daí Falei você- muito. Não, você Não, falou pelo contrário, a gente quer que você volte. É isso aí que eu ia falar. Já arruma um tempo na sua agenda, porque tá já. faltando assunto. Faltando tempo pra gente Pra falar falar, de tanto assunto. Olha, tem. tinha muita coisa aqui, ó.
Vamos. Na próxima. Isso. Essa é uma Faltou pepeca falar lúdica. Uma pepeca Olha lúdica. só. É que eu Que uso bonitinho. materiais Segura aí, educativos. produtora, eu preciso saber o que é uma pepeca lúdica, tá? Muito bonitinho. São materiais educativos, né? Então aqui eu mostro pra mulher onde fica o clitóris. Olha, que legal. Que o clitóris Que é legal. diferente, que aqui é a uretra, que aqui é o canal vaginal. Muitas vezes a gente chama tudo isso de vagina, sendo que isso daqui é a vulva. A vagina é o canal, Tá. o canal vaginal. Isso daqui é vulva, aí os lábios, o clitóris. Então eu uso de forma educativa e para os meninos também, né? Tem os bingolinhos, Para legal. falar sobre educação sexual. Principalmente a internet, ela É derruba verdade. tudo. Esses Gente, objetos lúdicos Nós não são seremos derrubados. derrubados, ó, não seremos Que derrubados. fofo, né? Muito fofo. Tá, esse prazer enorme ter você aqui Ai, nessa Foi um mesa. prazer Realmente, também. o convite já fica para uma próxima aí, porque temos mais coisas para falar. Se vocês tiverem dúvidas aí, coloquem aí à vontade, porque a gente vai trazer ela novamente. As redes sociais dela vai estar tudo disponível aí para você. Espero que você tenha gostado. Isso, amei. Podem me seguir aí. Se alguma coisa que eu falei foi incômodo ou você não concorda, pode me mandar direct, bora conversar, porque eu acho que o gostoso é isso, é a troca. Perfeito, bom. então. Certo. Gente, esse foi o Nem Fui Pra Aula. Thaís Plaza aqui com a gente. Foi prazeroso pra vocês, porque pra gente foi. E aí, fica de olho. Temos mais coisas por aí. Nossa playlist tá aí, ó. Tá aqui embaixo. Vai lá, segue a gente. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Eu falei isso no final, mas eu falei. Tchau!